Oi, turma querida, minha 20CDD02. Hoje não estamos ao vivo, mas estou aqui com conteúdo riquíssimo para trazer para vocês. Hoje a gente vai falar de alimentação, de nutrição, e vocês vão poder acompanhar esse conteúdo no capítulo 15 e 16, certo? Vamos estar falando um pouquinho do hábito alimentar e falando um pouquinho também dos nutrientes, tá certo? Acompanhem nas páginas 69 a 78. E aí, fiquem ligadinhos, façam todas as anotações necessárias. E logo após esse conteúdo online, eu vou estar disponível para vocês, para estar tirando as dúvidas, para estar fazendo aquele bate-papo legal. Conto com o apoio de vocês com os estudos, espero que vocês gostem. E aí, aguardo vocês também respondendo nossa atividade, tá certo? No prazo, por favor, porque a gente precisa contabilizar a frequência de vocês e saber se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho o nosso conteúdo online, tá certo? Então, vamos iniciar. A gente vai iniciar falando de alimentação, que vai muito além do que é ingerir o alimento, né? Quando a gente fala em alimentação, engloba muitas coisas. Vamos falar de recomendações sobre alimentação, que deve também estar em sintonia com o nosso tempo. E a alimentação saudável deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. A gente vai falar um pouquinho dessa questão de alimentos industrializados, alimentos in natura, que tem todo a ver com o ambiente sustentável. E aí eu trago essa diferença de produtos, porque é importantíssimo vocês terem esse conhecimento e poder identificar o que é um alimento saudável, o que é um produto saudável, tá certo? Então vamos falar de alimentos in natura ou minimamente processados e alimentos processados e ultraprocessados, combinado? Os alimentos in natura, eles são obtidos diretamente de plantas ou de animais, sem haver nenhum tipo de alteração, Já os minimamente processados, eles são alimentos in natura, que antes da aquisição, antes da gente adquirir esse produto, eles passaram por alterações mínimas, tá certo? Então, quando a gente fala em alimentos in natura, são aqueles alimentos orgânicos que não sofrem nenhum tipo de processamento, nenhum tipo mesmo. Alimentos processados são produtos fabricados essencialmente com adição de sal ou açúcar, né? A um alimento in natura. Para quê, gente? Para ele ter um poder de conservação melhor. Quando a gente adiciona sal e açúcar, a gente consegue obter mais tempo daquele alimento sem se estragar. Porém, o sal e açúcar, ele não é prejudicial, ou ele é prejudicial à nossa saúde se tiver, né, um pouco em excesso. Lembrando que a gente ainda adiciona esses produtos ao consumir. Alimentos ultraprocessados, e aí abram os ouvidos para ficarem atentos a esses produtos, porque eles sim são os produtos que nos assustam, que podem nos trazer algum prejuízo para a nossa saúde. São produtos cuja fabricação envolve diversas etapas técnicas de processamento e ingredientes. Muitos deles são exclusivamente industrial, ou seja, vai ter adicionado a esse produto produtos químicos. São produtos totalmente industrializados. Então, aquela coisa que era natural, ela passa a ser industrializada. E quando a gente fala de um produto industrializado, é aquele produto que tem uma série de produtos lá no rótulo, que a gente não sabe nem do que se trata, uns nomes bem esquisitos. Então, quando vocês pegam esses produtos, já fiquem sabendo que eles são bem industrializados, bem ultraprocessados, tá certo? E aí eu trago uma coisa interessante, que eu percebo que muitos alunos meus não têm o conhecimento da substância, do alimento em si, do nutriente. E aí é preciso entender que necessitamos de uma variedade de grupos de alimentos para nutrir o nosso corpo, o nosso organismo. E aí a gente vai conhecer a função de cada um deles. Por exemplo, quando a gente vai num restaurante e aí diz assim, olha, você pode escolher uma proteína, um carboidrato,
certo? Então, às vezes eu vejo pessoas que não têm o conhecimento do que é uma proteína, que não têm o conhecimento do que é um carboidrato. Então, hoje a gente vai estar entendendo melhor do que se trata esses alimentos e quais são as funções deles. Eu vejo muitas pessoas fazendo uma dieta bem restrita, tirando alguns tipos de nutrientes da nossa rotina alimentar. E aí me preocupa, porque o nosso organismo ele precisa de tudo. Apesar que tem doenças, tem patologias que a gente realmente precisa restringir alguns alimentos. E aí sim eu entendo porque existe uma patologia por trás disso. Tirando isso, o nosso corpo necessita de todos os nutrientes. Vamos iniciar falando das vitaminas e sais minerais. São reguladores do funcionamento do nosso organismo, ou seja, é como um combustível, uma engrenagem, né? Encontramos nas frutas, verduras, né? Que as verduras são alface, couve, brócolis, todas aquelas que vocês já sabem. Legumes, como chuchu, cenoura, beterraba. Então, vitaminas e sais minerais, onde é que a gente encontra, meu povo querido? Em frutas, verduras e legumes. Então, precisamos mais do que nunca, a gente está num período que precisamos nos abastecer dessas vitaminas, desses produtos, desses tipos de alimento, tá certo? Então, fica a minha dica para que a gente possa manter nosso corpo funcionando normal, a nossa imunidade agindo da forma adequada, a gente precisa estar inserindo esses alimentos no nosso organismo, que são as vitaminas e os sais minerais. Combinado? Então, fiquem atentos, observe aí como é que estão a dieta de vocês, se vocês estão inserindo esse tipo de alimento, tá? Vamos seguir para o próximo. Carboidrato, Ave Maria, esse a gente tem que estar de olho. São conhecidos por alimentos, né, energéticos. E aí tem um grande X da questão. Todo carboidrato no nosso organismo, ele funciona virando açúcar. Então, eu vejo muita gente que é diabético, que descobriu agora que é diabético, fazendo o quê? Eu não sei porque eu sou diabético, porque eu não como açúcar, mas tem um alto índice de carboidrato no organismo dele, que vai virar açúcar. E o que é carboidrato? Arroz, mandioca, macarrão, açúcares no geral. E massa, falou em massa, é carboidrato e vira açúcar, tá certo? Então, pãozinho, muito macarrão, tudo isso vai virar açúcar no nosso organismo. Então, muita atenção. A gente precisa de todos os nutrientes, mas precisamos de uma forma balanceada, não pode ser em excesso, tá? Até porque a gente precisa de energia para poder a gente sustentar. As proteínas são os que constroem e conservam o nosso corpo, né? E aí a gente tem dois tipos de proteína, de base vegetal e de base animal. A de base vegetal a gente pode encontrar no feijão, na ervilha, na soja, lentilha. Já de animal nas carnes de boi, aves, peixes, leites e derivados. Então, podemos encontrar proteínas de base animal e de base vegetal. Não esqueçam disso, tá certo? Temos as gorduras. Priscila, e a gente precisa de gordura no nosso organismo? Com certeza, tá? A gente precisa também, lembre que a gente tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Então, a gente precisa abastecer esse colesterol bom. São os que fornecem a energia que nosso corpo necessita e também auxiliam no transporte de vitaminas, tá? Então, para que aconteça a questão da vitamina, do ganho de vitamina no nosso corpo, a gente precisa transportar essa vitamina. E esse transporte de vitamina vai acontecer com essas gorduras, as gorduras boas, tá certo? Que é o óleo de milho, o óleo de soja, de girassol, o azeite. E tem que ter muito cuidado na hora do preparo, tá? Com esse tipo de óleos. O azeite é interessante que ele não fique uma fritura, né? Porque aí ele vira um óleo comum. Trouxe aqui como se fosse uma rotina alimentar do café da manhã, do lanche, do
almoço, né, do lanche, de novo, do jantar, da ceia. É interessante que vocês entendam que o nosso organismo ele precisa estar abastecido de 3 em 3 horas, que a gente tem essa alimentação. Por quê? A partir do momento que a gente passa um intervalo de tempo sem se alimentar muito grande, nosso organismo vai necessitar de muita comida. E aquele período que eu fiquei sem me alimentar, como é que vai estar funcionando o meu corpo? Então, eu não posso deixar que eu necessite que venha aquela fome exagerada, porque a gente vai comer muito em um horário só. E o ideal é que a gente coma de 3 em 3 horas, porque essa fome não vai estar aumentada e a gente vai comer uma porção suficiente para nutrir o nosso corpo. E a gente não vai precisar do excesso, tá certo? Então, tem algumas dicas da nossa culinária normal, que é muito comum e que não vejo problema nenhum nessa culinária. Uma tapioquinha, aí coloquei aqui uma banana, tá? Um café com leite. Quando for fazer o cuscuz, eu deixo a dica para que vocês preparem esse cuscuz com aveia, porque a aveia, ela faz com que diminua o processo do açúcar no nosso organismo, tá? Porque, querendo ou não, gente, o cuscuz, ele é carboidrato. E para a gente dar uma diminuída nessa quebra para virar açúcar, a gente pode estar inserindo aí a aveia, tá certo? Coloquei aí um omelete, um pãozinho integral, tá certo? Com verdura, com frutas. Então, sempre colocando uma frutinha para dar essa balanceada. Aqui eu coloquei um mamão. Vocês estão vendo que sempre tem alguma fruta, que é para dar a gente inserir mesmo esse tipo de alimento, essa vitamina no nosso organismo, tá? Então, nenhum mistério, isso é só pra gente... Eu falo já do lanche, tá? Eu trouxe aqui o almoço. Vocês podem observar que também não tem nada sofisticado, certo? Mas sempre os pratos bem diversos, bem coloridos. É importante que haja esse colorido no prato, para que a gente esteja fornecendo ao nosso corpo vitaminas, todo tipo de nutrientes, tá? Sem esquecer das verduras, dos legumes. Eu não coloquei, se vocês observarem aqui, não tem copo de suco, tá? Então, por que eu sempre colocando a fruta? Porque o suco, gente, a fruta em si, ela já contém açúcar, que a gente chama de frutose, que é o próprio açúcar da fruta, que é um açúcar mais natural, claro, né? Que é o açúcar da fruta. Mas não deixa de ter açúcar. E quando a gente vai fazer o suco, a gente ainda insere açúcar nesse processo. E aí não é interessante, tá? Então, se a gente vai fazer um suco de laranja, a gente não faz um suco de uma laranja. E a laranja tem frutose. A gente vai ter aí várias laranjas e muitas pessoas ainda colocam açúcar. Então, a gente prefere que vocês façam a ingesta da fruta e não do suco junto com a refeição. Até porque esse suco junto com a refeição, ele vai virar um bolo alimentar que vai dificultar no processo da digestão, tá certo? Então, isso acaba fazendo com que a gente engorde um pouquinho mais. O jantar, eu coloquei aqui um cuscuz, tem gente que já vai escolher mais a sopa, tem gente que gosta de jantar comida mesmo. E aí, se a gente vai jantar comida mesmo, eu peço para que seja uma coisa mais leve, tá? Coloquei um omelete, coloquei aqui bem legumes, então que seja uma coisa mais leve. E que não seja todo dia, vamos intercalar para que a gente não fique com essa alimentação tão pesada todos os dias. Então, a gente pode variar. Eu coloquei aqui algumas opções para que vocês percebam que a gente pode fazer essa variedade, diversidade, tá? Nas pequenas refeições, que são os lanches, pode ser uma salada de fruta, um leite com frutas, castanhas, iogurte, dê preferência aos iogurtes naturais. Façam o iogurte caseiro, tem aí na internet disponibilizando de receitas bem bacanas. Porque, gente, o iogurte com corante, com sabor, ele recebe muitas coisas artificiais. Lembra daqueles alimentos ultraprocessados? Então, a gente
vai ter uma variação aí desse alimento muito forte. Então, prefira as coisas que não contêm tanto corante, não muito sabor. Então, pega um iogurte natural e coloca a fruta dentro. Pode até bater no liquidificador esse iogurte com a fruta, que a gente vai ter um produto menos nocivo, tá certo? Quando for fazer a salada de fruta, não bota o leite condensado, né, que a gente tanto gosta, para que a gente tenha mesmo um equilíbrio na nossa refeição, tá? E aí agora eu vou falar um pouquinho da questão da alimentação, do ato de comer em si, que isso é muito importante para a nutrição, gente. Não é simplesmente escolher bons alimentos, mas o hábito alimentar é muito importante. Então, o ato de comer e as dimensões deste ato influenciam, entre outros aspectos, o aproveitamento dos alimentos consumidos e o prazer proporcionado pela alimentação. Comer com regularidade e com atenção. Vocês vão entender o que é essa questão da atenção. Comer em ambientes apropriados, vocês vão ver como isso influencia numa alimentação saudável. E comer em companhia, isso é extremamente importante. Quando eu falo comer com regularidade e com atenção, é fazer aquelas alimentações de 3 em 3 horas que eu falei, refeições em horários semelhantes. Então, vamos criar uma rotina para a alimentação. Vamos estabelecer horários, porque o nosso organismo ele já começa a entender que aquele horário é o horário da alimentação, tá certo? Então, refeições em horários semelhantes todos os dias e consumidos com a atenção e sem pressa. O que é que eu vejo como problema para hoje? Pessoas se alimentando com o celular na mão, pessoas se alimentando com a TV ligada. O cérebro, ele não processa o que você está se alimentando. Veja só um exemplo. Quando a gente vai para o cinema, a gente pega uma bacia de pipoca, uma coca do tamanho do mundo. A gente come e não percebe. Quando termina o filme, que a gente se dá conta da quantidade de pipoca e de refrigerante que foi consumida. E que fica assim passando mal. Mas na hora o cérebro não processou que você está se alimentando. Então isso faz com que a gente coma muito mais, que a gente faça uma refeição de forma incorreta, tá certo? Então é interessante comer devagar, mastigar bem, prestar atenção, saborear o alimento e não se deixar levar pela correria do dia a dia, a gente se organizar para o horário da alimentação, tá certo? Então, isso é muito importante. Comer em ambientes apropriados. Telefones celulares sobre a mesa e aparelhos de televisão ligados devem ser evitados. É importante evitar comer na mesa do trabalho, comer em pé ou andando, comer dentro do carro, de transporte público, embora, infelizmente, essa prática possa ser comum nos dias de hoje. Porque a gente está ressaltando essa importância de comer num local apropriado, de forma tranquila, porque influencia na quantidade de alimentos e na qualidade de alimentos a serem consumidos. Quando a gente come no ônibus, a gente come coisas industrializadas, ultraprocessadas. A gente não faz uma seleção, de alimentos, uma fruta, uma coisa bem mais elaborada, com atenção. Né? A gente come de forma mais rápida, mais prática e produtos industrializados, bem processados mesmo. Comer em ambientes apropriados. Restaurantes fast food oferecem pouco ou nenhuma opção de alimento in natura. É tudo processados ou ultraprocessados. São, em geral, muito barulhentos e pouco confortáveis, onde somos levados a comer muito rapidamente. E comumente em quantidade excessiva, então a gente come que nem percebe. Os chamados restaurantes fast food, que é a comida rápida, são lugares particularmente inapropriados para comer. Até porque eles nos oferecem produtos assim, ultraprocessados e industrializados, né? Que não são alimentos ricos na nossa nutrição, do que a gente precisa comer. Comer em companhia, gente, o horário do alimento, da alimentação, é um horário sagrado e que a gente deve colocar como rotina na nossa casa ou na casa que a gente vai cuidar.
mostrar a importância do momento de se alimentar e do momento de estar compartilhando com pessoas queridas, com a família, né? Refeições compartilhadas feitas no ambiente de casa são momentos preciosos para cultivar e fortalecer laços entre pessoas que se gostam. Para todas as idades, propiciam um importante exercício da convivência e da partilha. Isso é tão lindo, tão importante. Comer em companhia quando se está fora de casa, no trabalho, na escola, fortalece o entrosamento do grupo, aumenta o senso de pertencimento, contribui para o bom desempenho das tarefas. Olha como é importante isso. E a gente nunca para pensar na qualidade das nossas refeições e como a gente está valorizando aquele tempo. Né? Então, é extremamente importante vocês fazerem essa prática e inserir na rotina do paciente de vocês. Então, trago aqui um resumo do que a gente viu hoje. 10 passos para uma alimentação saudável. Então, é um apanhado de tudo que a gente já viu hoje. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação, ou seja, escolher esses tipos de alimentos. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar os alimentos e criar preparações culinárias. Então, assim, o sal e o açúcar, vamos tentar reduzir. A gente tem outras alternativas, como o sal de ervas. A gente pode colocar uma quantidade mínima de sal e misturar com ervas, porque a erva vai dar um sabor que não vai necessitar colocar tanto sal. Tá? Limitar o consumo de alimentos processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que a gente sabe que é muito prejudicial. Comer com regularidade e atenção, a gente falou a questão do celular, da TV. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, isso é muito importante. A gente tá trocando receitas, experiências. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, que a gente deixa a alimentação como se fosse assim, eita, eu tenho que comer, mas a prioridade é outra coisa. E a gente tem que colocar a alimentação como prioridade, tá certo? E dar atenção a esse processo. Dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora e não os fast foods da vida. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação vinculadas em propagandas comerciais. Por quê, gente? A TV ela tem um poder muito grande de fazer com que a gente consuma aquele alimento. E geralmente aquele alimento é um alimento muito processado, ultraprocessado. E isso não é interessante para a nossa alimentação, tá certo? E aí eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês verem quanto esses alimentos ultraprocessados são prejudiciais. Quantas colheres de açúcar tem no suco de caixa A10, que é aquele suco de soja? Olha aí, gente. A quantidade de colher de sopa de açúcar é assustador. Naquela caixinha pequena. É a colher grande, viu, de sopa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que tá escondidinho o outro aqui. Quantas colheres de açúcar tem no biscoito recheado? Só 3 unidades, não é o pacote todo, não. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. 4, só em 3 unidades. Olha que coisa absurda. O todinho, olha aí, gente, muito prejudicial, muito produto químico, é um produto totalmente processado. E esse, que é o Del Valle, olha aí, muito prejudicial, não é verdade? E aí, gente, eu trouxe isso só para que vocês tenham uma noção da qualidade do consumo de alimentos que a gente está ingerindo por dia, tá certo? Então, tentem escolher um produto mais natural, um produto in natura mesmo, para o consumo diário. Evitem esses alimentos prontos, fáceis, que eles são muito prejudiciais à nossa saúde. Próximo conteúdo online, a gente vai estar fazendo uma revisão, tá certo? Desse módulo. E a gente finaliza nosso módulo de noções de enfermagem.
seja luz na vida das pessoas. Em relação à atividade, gente, vamos estar falando aí o que é um alimento ultraprocessado, o que é um alimento processado, qual é o ideal para que a gente faça uma alimentação saudável, estimular a questão da rotina, estabelecer um horário. Então, a gente vai estar abordando esses assuntos, esse que a gente tratou, dessa forma, tá? Então, dê uma atenção maior nessa questão de alimentos processados, ultraprocessados, alimentos in naturas, e a questão do hábito alimentar em si, tá? Que é muito importante. E sejam luz na vida das pessoas, gente. Emanem coisas positivas, coisas boas, para que vocês possam estar absorvendo isso para vocês, de volta, né? Tendo de volta. Um grande beijo, fico aqui por hoje. Próxima semana tem mais. E espero que vocês façam atividade no prazo, que vocês cumpram direitinho, para que a gente possa estar aí contabilizando a frequência de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo online. Até mais!